Finalmente, é o que se espera, o Macron, presidente da França, telefona para o Vladimir Putin, presidente da Rússia. Está marcada mais uma reunião com representantes da Rússia, da Ucrânia, da França e da Alemanha. Provavelmente na semana que vem. Quando muito, na outra. Já na segunda semana de fevereiro haverá outra reunião, mas provavelmente será na semana que vem. Ou seja, houve muitos sinais de que as coisas podem ser resolvidas na base da conversa. Não com a solução definitiva do problema, não é. Mas, pelo menos, um adiamento e, enquanto isso, mais conversas. Conversas sem muito barulho, sem gente querendo falar para o público interno, conversas internas, sigilosas, que podem levar a um grande acordo, envolvendo Rússia, Estados Unidos, Europa Ocidental, OTAN e Ucrânia. Um grande acordo. Mas isso é muito difícil de ocorrer, porque ninguém manda mais na OTAN do que os Estados Unidos. Por quê? Porque eles põem mais dinheiro, mais armas. Os Estados Unidos colocam a maior parte dos recursos da OTAN. Então, eles mandam. Além de, claro, terem um poderio militar que os outros sócios da organização não têm. E a OTAN hoje inclui, inclusive, a Turquia, que é uma espécie de dissidente, né? Ela tem acordos militares com a Rússia, não foi aceita até hoje na União Europeia, e agora parece que nem quer mais saber de União Europeia. Até porque a União Europeia virou um grande barco furado, né? Mas ela não tem, porque ela tem penas que não são admissíveis para a União Europeia, não são aceitáveis para a União Europeia. Então, a Turquia não entra para a União Europeia, mas faz parte da OTAN. Então tem o Canadá, tem a Inglaterra, tem a França, tem a Alemanha, tem Letônia, Lituânia, mas os Estados Unidos é que dão as cartas. A França, uma participação meio calcitrante na época do De Gaulle. O De Gaulle era um cara que tinha muitos problemas, né, com a política dos Estados Unidos e da Inglaterra. Aliás, ele errava quando não dizia claramente que ele voltou para a França em triunfo depois de uma vitória comandada por Estados Unidos e Reino Unido. Teria sido correto o De Gaulle ter admitido isso. Inclusive tiveram a gentileza de, vamos entrar em Paris? Sim. De Gaulle à frente. Como libertador. Os aliados fizeram isso. Mas ele nunca admitiu isso claramente. Parecia incomodá-lo, né? Ele que, quando saiu da França, ficou no Reino Unido, abrigado lá, e era chamado pelos aliados de o presidente, ou o líder real da França, né? Mas o De Gaulle, que não havia sido presidente, só depois, e fez um governo, inclusive, importante, histórico, o governo da Quinta República, né? Nova Constituição, tirou a França da Argélia, que ela mantinha como colônia, sob armas e sob tortura, inclusive, né? Mas o De Gaulle, ele, em relação à OTAN, ele simplesmente chegou um momento em que ele falou, não, nós só participamos politicamente, militarmente estamos fora. Com o Mitterrand, anos depois, foi algo parecido. Com o Chirac, anos depois, foi algo parecido. Agora a França entra de cabeça na OTAN. Mas quem manda são os Estados Unidos. E o Biden, é impressionante o que está acontecendo. O Biden apegou-se à ideia de que essa crise é politicamente interessante para ele. Ele que está desesperadamente aflito com a sua situação nas pesquisas. Muito pouco tempo. E não é agora, em janeiro, um ano de mandato. No meio do ano passado,
ele já tinha uma popularidade muito baixa. A sua vice, Kamala Harris, idem. E se o Biden resolver negar o que disse, porque ele falou que não queria saber de reeleição, se ele se empolgar e resolver ser candidato à reeleição, ou se não for, e os grupos que sustentam politicamente Kamala Harris pretenderem que ela seja candidata, ou pelo menos dispute as primárias do partido, claro, essa popularidade deles precisa melhorar muito. E este ano a eleição que renova, ou pelo menos abre a possibilidade de renovação de toda a Câmara dos Representantes, todas as cadeiras estarão em disputa na Câmara dos Representantes, e uma parte do Senado também estará em disputa. E os democratas podem perder a maioria. E o Biden enxergou nessa crise, isso já aconteceu várias vezes na história, não só dos Estados Unidos, na história do mundo, de confrontos externos, crises externas, serem utilizadas para recuperação de prestígio, para obter uma espécie de ideia de união nacional, né? E aconteceu um negócio ontem. O Biden conversou com o Vladimir Zelensky. Lá eles falam Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia. Olha que interessante, Ronald, Lô, ouvintes da Bandeirantes. Na conversa, o Zelensky é que dizia para o Biden: presidente, maneira, o senhor está criando um clima de pânico que está afetando inclusive a economia dos países. Falando para o Biden. O presidente da Ucrânia, que numa situação normal, né, estaria dizendo, o país vai ser invadido. O que você vai fazer? Você vai ajudar mais do que você tem ajudado? Porque o Biden mandou toneladas de armas, inclusive mísseis, terra-ar, moderníssimos, tanques, artilharia, peças de artilharia. E dinheiro, hein? E dinheiro. Inclusive nessa conversa, ele disse para o Zelensky que provavelmente a ajuda vai ficar por aí, porque já foi muita ajuda. Mas o interessante, o revelador, é que não era o Zelensky dizendo para o Biden: presidente, precisamos de mais ajuda. E olha, se vocês quiserem enviar tropas, nós aceitaremos porque eles vão entrar. Não, foi o contrário. O Biden dizendo para o Zelensky ontem: não entraram agora, mas vão entrar em fevereiro. Porque o terreno estará mais propício. Será mais adequado para a movimentação, porque eles estão no inverno, né? Eles estão no inverno. Tem muito terreno ali intransitável. Para caminhões, para infantaria, para blindados pesados. Você tem tanque que vai embora. Mas não dá para que todos os caminhões e todos os blindados e as tropas de infantaria avancem normalmente num terreno como o de hoje. Então o Biden falou, não entraram agora, mas vão entrar em fevereiro, provavelmente no fim de fevereiro, era fim de janeiro, né? Provavelmente será fim de fevereiro, mas vão entrar, vão entrar. E aí o Zelensky dizendo para o Biden, eu não tenho tanta certeza. Eu não estou certo de que eles vão invadir. Nós estamos conversando. E aí, o Biden quer levar o assunto para o Conselho de Segurança da ONU. E aí, qualquer um de nós olha para essa iniciativa e fala, mas que troço ridículo. Por quê? O Conselho de Segurança da ONU é a coisa que mais funciona na ONU. Tem duas coisas que funcionam bem na ONU. Conselho de Segurança, porque o que ele decide está decidido. Não é Assembleia Geral. Assembleia Geral é só conversa. Conselho de Segurança, o que ele decide está decidido. Execute-se. E a Agência para Refugiados, que faz um trabalho brilhante de acolhimento, enfrentando esse drama que atinge milhões
na América Central, hoje na América do Sul também, na Venezuela, na África, na Ásia, os refugiados. Eles têm um trabalho muito bom nessa agência. Mas as questões militares, geopolíticas, conflitos bélicos, é Conselho de Segurança. Não adianta secretário-geral da ONU fazer discurso. O Comitê de Direitos Humanos é uma piada. Até porque está cheio de países que cospem nos direitos humanos. Cospem. Pisam nos direitos humanos. E fazem parte lá. São membros decidindo se os outros violam ou não os direitos humanos. É ridículo. O que funciona é a Agência de Acolhimento de Refugiados, de Socorro a Refugiados e o Conselho de Segurança. Só que no Conselho de Segurança você tem 15 integrantes. 10 estão lá no rodízio, não é? Então, um país fica um tempo, tem um mandato, termina o mandato, vem outro país e assim por diante. E não tem poder de veto. Não tem poder de veto. 5 têm assento permanente, não estão sujeitos a rodízio e poder de veto. Estados Unidos, França, Reino Unido, China e Rússia. China e Rússia. Ou seja, é claro que não vão aprovar nenhuma resolução. Não vão aprovar resolução alguma contra a Rússia. Porque a Rússia tem poder de veto e a China, que já manifestou claramente apoio à Rússia, tem poder de veto. Então o Biden não sabe disso? Claro que sabe. Se a gente sabe, é óbvio que ele sabe. Aliás, é uma coisa trivial, né? Qualquer um que se interesse por esses troços sabe. Por que ele vai fazer isso? Porque ele insiste em fazer isso. É um movimento político para o público interno. Mas não é só política, não é só eleição, não é só voto, não é só popularidade. É também o complexo industrial militar. E o Biden sempre foi desse establishment. Sempre foi dos grupos políticos afinados com esse complexo. E olha, o que a Rússia está dizendo, de novo, é: não queremos entrar na Ucrânia. É um desgaste econômico, inclusive, militar. Russos também morrerão. Não é possível prever, porque uma coisa é entrar, fazer uma operação, uma equipe especial e sair. Mais simples ainda é lançar mísseis. Você não precisa botar a botina lá dentro. Você joga de avião, de submarino, de embarcações várias, até de caminhão. Você leva um caminhão, aqueles caminhões que têm sistemas de disparo de mísseis, e na fronteira, dali você dispara. E a Rússia, convenhamos, né? Ela varreria qualquer país vizinho, qualquer país que faz fronteira com ela, em 2, 3 dias, com ataques. Outra coisa é ocupar. Ocupar é outra coisa. Os Estados Unidos sabem disso. No Vietnã, no Iraque, no Afeganistão, ocupar é outra coisa. Você começa a ter mortes, vai mudando o humor da sua opinião pública, do seu público interno, da sua população, que começa a se irritar com a morte de cidadãos, até de um conhecido, de um sobrinho, de um filho, de um neto. Ocupar é outra coisa. A Rússia não quer ocupar a Ucrânia. O que ela quer é a garantia de que a OTAN não entrará na Ucrânia. E não levará a Ucrânia para a organização. E muita gente já lembrou, olha, a Ucrânia não atende às exigências que estão no artigo 5º do Estatuto da OTAN. É um tratado internacional. A OTAN é a organização do Tratado do Atlântico Norte. É um tratado. Tem um estatuto. Há exigências para que alguém seja aceito. Para que um país possa
entrar para o grupo, para o clube. A Ucrânia não atende a essas exigências. Todo mundo disse isso, menos a dupla Biden e Blinken. Biden e o seu secretário, que adotou um discurso pró-guerra. Não é um discurso assim, não queremos, mas estamos prontos. Queremos um discurso padrão. Ele não disse queremos, mas o tempo todo ele está dizendo, olha, provavelmente acontecerá, e a Ucrânia pode sim entrar para a OTAN. E como os Estados Unidos mandam na OTAN, é claro que se eles dizem a Ucrânia pode entrar, dificilmente haveria uma resistência dos europeus ou do Canadá. Então, aquilo que foi dito por Bill Clinton, por Bush filho, por Barack Obama, a Rússia, o Biden está a ponto de rasgar. Ele não está rasgando um papel, que não há. Ele está rasgando a palavra de seus antecessores. Mas e o Trump? O Trump, na verdade, chegou a ameaçar tirar os Estados Unidos da OTAN. Seria o fim da OTAN. Né? Porque ele falou, só a gente coloca dinheiro. Não é? Então foi um capítulo à parte. E ele não avançou em direção ao leste. A não ser no caso da Polônia. O Trump trabalhou para levar um sistema de detecção de mísseis e de lançamento de mísseis para a Polônia. A Rússia protestou, mas a Polônia disse que não, que tem direito e acabou. É normal. Mas a Ucrânia, há a questão da fronteira. E mais do que a fronteira. Não se trata de dizer a OTAN como um grupo político, um grupo econômico, quer que a Ucrânia participe. Não, não, não. É um grupo militar, é uma organização militar. Então, é interessante que até o presidente da Ucrânia esteja dizendo para o Biden: presidente, acalme-se. O senhor está provocando pânico na economia mundial. Porque quando todo mundo fala, parece que estamos encontrando um caminho. O senhor vem e diz, vai ser em fevereiro. Vão invadir em fevereiro. E diz publicamente, ou seja, quer dizer. Ele não é uma criança. Parem de enxergar, alguns enxergam o Biden como um cara que está meio sem noção. Bobagem, hein? Ele sabe exatamente o que está dizendo. Então, é uma crise entre Rússia e Ucrânia. O povo ucraniano é aquele que merece toda a solidariedade, né? Porque ele que pode ficar no meio de um fogo cruzado. E há a questão dos russos da parte leste. E a Ucrânia, por sua vez, insiste em não aceitar que haja autonomia para a região. Não é independência. Não é secessão, autonomia. E ao não aceitar, alimenta o movimento pela independência, pela secessão. Mas é interessante que toda essa gente envolvida no drama, que pode virar tragédia, tende a acalmar o presidente dos Estados Unidos, dizendo, calma, Biden. Assim, você vai acabar tornando a guerra inevitável.